Fala turma, começando mais um episódio aqui do AgroBio, direto do Agro Regenera Brasil, do evento do Augusto, onde estamos discutindo aqui várias características, ferramentas, mercado, microbiológico, nutrição, e está sendo bem bacana, tá pessoal? Então, próximo evento, não perca. E eu estou recebendo aqui um amigo de longa data, desde a faculdade, trabalhamos juntos aí no mercado de biológico, e hoje está numa grande companhia à frente de um trabalho aí no mercado de biológicos, que é o Eduardo Ivan. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, Thiaguinho, tudo jóia. É um prazer estar aqui hoje, compartilhando esse momento com você aí e participando também do evento aqui do Augusto Silva, né? Que bacana. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, cara, de estar aqui. Eduardo, quando eu fui meu primeiro emprego, eu fui estagiário do Eduardo. Estagiário, depois do time dele comercial, então são algumas histórias engraçadas, É, né, Du? é verdade, que época boa, né? Época Época boa boa. demais. É. Ô, Du, me fala uma coisa, cara, você que viu, né? A gente naquela época no mercado de cana, a gente começou a ver o mercado se profissionalizar ali, né, de biológicos, né, principalmente na cana de açúcar. E hoje toda essa potência, né? Cara, o que que você me fala do mercado hoje aí de biológicos aí? O mercado mudou bastante, né? Ainda mais naquela época, né? 2000 e talvez a gente começou ali em 2013, você um pouquinho Aham, depois, né? aham. Eu acho que assim, muita coisa mudou, talvez até na perspectiva do produtor mesmo, a aceitação de fato, né? Uhum. Acho que foi um dos primeiros pontos, porque lá atrás a gente tinha que, como diz, gastar muito mais argumento, né? E para explicar conceitos para o agricultor, que eu acho que hoje ele já tá mais ciente, né? Do Tá até fazendo uso. pesquisa, né? Exatamente, é. A gente vê que naturalmente o mercado ele foi primeiro, talvez pela prática, usando o produto, às vezes biológico, vendo o resultado, mas sem saber muito bem como é que funcionava, né? Uhum. E depois que a ciência veio provando algumas coisas, né? E nem todas, né? E Porque nem tem todas, e nem todas, né? E ainda tem muito, né, ainda a se estudar. Mas a gente vê que hoje é um mercado que sim, ele está em evidência, né? Que vem crescendo nos últimos anos. Tem uma expectativa, segundo pesquisas aí que são publicadas, que ele vai praticamente triplicar, né, o tamanho até 2030, 31. A gente está falando em algo perto de 17 bilhões de reais, né? Uhum. Na safra passada fechou algo perto de 5,7 bi, mais ou menos, dados que também saíram aí algumas publicações. Só que a gente já vê talvez uma característica bem diferente do que no início, né? Aquelas empresas que começaram ali, que hoje, até por estar em evidência, a gente está falando aí que tem, e é um mercado que tem baixa barreira de entrada, né? Uhum. A gente tem hoje mais ou menos 150 empresas, né, competindo, que tem ali disponibilizando mais ou menos 800 produtos, né, para o mercado, entre biodefensivos e inoculantes. Uhum. E então ele cresceu muito rápido, só que talvez algumas coisas não acompanharam. Uma delas é justamente talvez a tecnificação, vamos dizer assim, do Sim. próprio consultor, né, que atende o produtor. A gente tem hoje uma ideia que tem uma alta rotatividade também nas empresas, algo de 30%, 40%, ou seja, nas principais empresas, né, então a cada um ano, mais ou menos, de 30% a 40% desses profissionais que trabalham com biológico acabam saindo, indo para outras empresas, né? Então, o que acontece? Eu acho que, olhando por uma visão de médio e longo prazo, e até no caso da Brandit, né, que ela já atua muito forte no segmento de nutrição de plantas, fisiologia, né, e Uhum. adjuvantes, que são mercados já mais maduros, que a gente tem na faixa de 500, 600 empresas, né, Uhum. já está numa fase de maturidade. Uhum. A gente observa, com base nisso, que as empresas que hoje estão, talvez as top 10, elas têm uma constância no longo dos anos de marca, né, mas também de tecnologias, Uhum. ou seja, no longo prazo elas foram se provando, né? Então quando a Brandit a gente olha também para esse segmento, a gente vê que para a gente daqui 5, 10 anos, né, estarmos bem posicionados, a gente sem dúvida nenhuma tem que investir em tecnologia, inovação, e é o que a gente vem fazendo, né? Mas assim, de modo geral, voltando aí para a sua pergunta do mercado, cara, tem muita coisa ainda para, como você disse, talvez para responder, né? O pessoal, sem dúvida nenhuma, hoje adota com mais facilidade, mas ao mesmo tempo não pode ter aquele risco, né, de também adotar qualquer coisa, né? E esse que é um ponto também crucial, porque tem muita oferta. O produtor, cada mês tem um biológico novo chegando lá para ele, Sim. né? Hoje o biológico já tem regiões que é assim, tem um cara, uma fábrica aqui perto que eu compro dela. Igual a nutrição básica, né? Não, Uhum. sempre tem um cara perto dele que ele É, compra do cara, né?
E realmente o mercado, cara, hoje essa questão de a gente vê no cliente, né? Não é nem pesquisa, por exemplo. O cliente fala assim: ah, começou um trabalho aqui com biológico, mas trocou a pessoa, aí depois veio outra, É, aí perdeu o trabalho. Então é um sentimento que a gente vê na ponta, né? Isso acontecendo. Ô, Du, e você falou da Brant, né? A Brant é uma empresa. Conta um pouquinho para nós da Brant. legal. A Brant é uma empresa familiar, Uhum, com uma atuação global, empresa norte-americana, ela foi fundada em 53, está indo para 72 anos agora, né? uhum, uhum, E foi fundada por dois irmãos, né? O Glenn e a Evelyn Brandt, em 53, produtores rurais, e começaram, naquela época, né, fazendo prestação de serviço na fazenda dos vizinhos, né, uhum, aplicando, que aplica até hoje lá, amônia anidra, para uhum, fornecimento do nitrogênio, né? Inclusive, a gente continua com essa linha de serviços até hoje lá. A gente tem uma operação lá na região ali do Corn Belt, né? Ela fica situada em Springfield, no estado uhum, de Illinois, que está bem no coração do Corn Belt. Bom, aí depois disso a empresa ela foi crescendo, foi expandindo, né? A gente hoje tem uma linha muito forte que começou na nutrição de plantas, nutrição principalmente foliar, fisiologia, adjuvantes e os biológicos, né? A gente tem uma atuação muito forte nos Estados Unidos, pela uhum, origem da companhia. Tem acho que está indo para 6 fábricas lá. Tem uma fábrica também na Europa, que atende Europa, Ásia, né, África também. E no Brasil a gente está operando desde 2015. uhum, A gente tem uma fábrica em Cambé, que fica ao lado de Londrina, e é um complexo industrial, então tem a fábrica de nutrição, tem o escritório, tem a BioInput, que é uma empresa de biológicos que a gente adquiriu uma parte dela em 23, ela também está lá nesse complexo industrial, né? uhum, E está construindo também uma fábrica de biológicos lá. E a gente hoje tem uma atuação Brasil, né, praticamente todos os estados, né, onde se tem agricultura, e a gente também responde pelos países da América do Sul, né? Então é o Brasil que cuida da América do Sul. E ela, assim, como eu disse, ela começou na nutrição de plantas, né, tem essa veia muito forte, mas ela foge um pouco, sabe, até para algumas áreas diferentes, né? Recentemente, acho que foi esse ano, né, saiu a matéria, inclusive, a gente adquiriu uma empresa de drenagem, uma empresa brasileira também, familiar, Tecduto. uhum, Então a gente acaba olhando, não só focado muito ali, é produto, né, especificamente, mas olhando para o produtor, o que ele tem de desafios e o que a gente pode auxiliá-lo, né? Então, essa é uma empresa que ela também tem ainda mais conectando com a agricultura uhum. regenerativa, né? A gente fala, biológico, né? Tá legal, tá nutrição e tudo, mas e a estrutura física do solo, né? Que é um tripé, ela é biológico, físico e químico. Químico, né? E aí nesse quesito físico, né, a Tecduto ela entra como uma luva, vamos dizer assim, porque Uhum, ela oferece para aquelas áreas que a gente tem um lençol freático mais alto, onde a gente tem inundações que a gente não consegue produzir, ou erosões também, né? Ela tem uma tecnologia que ela faz a drenagem por meio de dutos, né, de tubulações, e é tudo estudado, né? Então não é nada, enterra e está pronto. Então tem todo um estudo topográfico. O pessoal lá da companhia eu falo que tem que ser muito inteligente para fazer o trabalho deles lá. Então, assim, a gente acaba fugindo um pouco não só da nutrição de plantas, dos biológicos, né? entendi. Entendi, cara. E eu tenho uma empresa desse porte, né? Se eu não falo de tamanho somente, mas o nome, né? Que é um nome pesado. Investindo em biológico, foi um boom que a gente teve há 2 anos, vamos falar assim, das empresas fomentando Uhum, na mídia, né? O investimento eu vou investir X milhões em fábrica, tal, tal, tal. E um aumento, né? Isso é bom para o mercado, eleva o nível do mercado, mas teve um aumento também de bioindústrias, vamos falar assim, né? De uhum. indústrias nesse segmento. Como que vocês veem isso? Essa questão de aumento, vamos falar, de oferta da fábrica hoje de uma vez. Você acha que hoje tem algum efeito? E falando de hoje e um médio prazo. Uhum. Assim, a gente está completando aí, está indo para o terceiro ano, né, de biológicos, atuando oficialmente no mercado de biológicos no Brasil, mas a gente já tinha, como Brandt, né, a gente já Uhum, tinha operação nos Estados Unidos, tem ainda, né, de biológicos e uhum, também na Europa. E na época a discussão era justamente onde que ia fazer, como se fosse o polo, né, do biológico, eles uhum, chamam de hub, né? uhum, Estados Unidos, que é a empresa de lá, na Europa, que também tem um mercado maduro, mas é diferente do nosso, mas não foi tão difícil a decisão de escolher o Brasil, porque a gente realmente é exemplo, né, no uso de bioinsumos, de biológicos. E, inclusive, a gente tem, né, recentemente, o primeiro país que tem uma lei específica para bioinsumos, né? uhum, Então, isso é ótimo. E do ponto de vista de indústria, o que a gente vê, e até foi um ponto
foi uma decisão bem sábia da direção da Brant hoje, que lá atrás a gente tinha também um projeto, e tem ainda, um projeto grande, Fabril, e ao mesmo tempo a gente também estava observando muitas empresas montando, né, indústrias. E a gente tem alguns parceiros também, que hoje a gente oferece um portfólio de biológicos, e a gente tem algumas empresas parceiras, né, para alguns produtos, e eles também nos procurando, né, para oferecer justamente um pouco desse trabalho, né, de industrializar alguns ativos nossos, né, da companhia. Então a gente pensou bem, eu acho que foi uma decisão sábia de aguardar um pouco, né, por uma questão de ter um mercado onde a capacidade industrial já estava dando sinais que estava passando a demanda, né, naquela época. E segundo ponto, porque tinha uma nova lei para sair. Porque o jogo poderia mudar, né? E para melhor, mas o ponto melhor, era o seguinte, né? A gente tinha uma indústria que ela praticamente era duas em uma: biodefensivos e inoculantes. Por mais que eu olhava por fora era uma coisa só, mas dentro você tinha que separar tudo isso. Com a nova lei, tudo indica que a gente vai ter uma indústria de bioinsumos, independente se é um inoculante, se é um biodefensivo, né? Inclusive engloba outros produtos aí que não se encaixavam. Então, a gente vê que, eu acho que amanhã, depois, no longo prazo, sem dúvida nenhuma, o mercado vai crescer. Então, essas indústrias atingirão, né? A gente imagina essa capacidade operacional que eles buscam, né? E, de certa forma, a gente vê com bons olhos, né? Porque as empresas também que olham para a indústria têm uma questão que é uma visão de longo prazo, né? Ninguém vai investir numa indústria para sair do mercado depois de um tempo, né? Então, a gente também está fazendo a fábrica esse ano, a gente começa a construção agora. Diferente um pouco do primeiro projeto, ele é um projeto modular, então ela começa menor e vai expandindo, né? E alguns produtos que a gente já tem em fase de lançamento, que tá para sair dentro de 1 ano e meio, vai sair mais ou menos com a conclusão da fábrica. Então, uma coisa, né, levou a outra aí. Não, excelente, Edu. E voltando um pouco naquela questão do mercado, né, Edu? A gente vê que as pessoas hoje, o comercial em si, não só o comercial, a academia, então a gente está passando por uma curva de aprendizado, né? E com o mercado em plena expansão, expande também as contratações, né? Investimentos em pesquisa e tudo mais. Hoje vocês veem essa curva de aprendizado de uma forma... estamos aprendendo... Falo quem faz a extensão no campo, tá? Estamos ali no pico e vamos dar um platô agora, ficar mais tranquilo, ou você vê que a gente está subindo muito, tem que aprender muita coisa ainda para depois a gente subir no pico aí. E eu trato da questão de quem faz a extensão mesmo, né? Não do geral. Tudo. Eu acho que até um pouco do que eu comentei no início, pelo fato que o mercado cresceu muito rápido, e a curva de aprendizado ela é mais lenta às vezes, né? Não é tão rápido igual a adoção. A gente vê que hoje realmente é um desafio para a maioria das empresas. É você ter bons profissionais, que você também consiga reter na sua empresa, né? E profissionais que consigam discutir, não só, obviamente, que dos biológicos, mas é o básico, né? Esse é o básico. Mas também do manejo, né? Que o produtor vem fazendo ali. Porque tem que ter essa visão mais holística do negócio. Então... Hoje, assim, a percepção que a gente tem é que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, aprender muito mais e talvez até mais rápido, né? Eu acho que tem algumas empresas também olhando para isso que eu acho bem interessante, que são empresas de educação, né? Que estão lançando alguns cursos, né? Como se fosse pós-graduação em biológico. Cursos isso livres, é excelente, isso é ótimo, na verdade. A gente precisa tecnificar, né? O tecnificar, na verdade, é quase que assim, é o mínimo, na verdade. O cara tem que... A gente, infelizmente, encontra alguns profissionais que às vezes não tem o básico, e isso pode ser ruim para o segmento de certa forma, né? E para o produtor, principalmente, né? Porque eu vejo assim, há pouco também estava conversando com o pessoal sobre a análise metagenômica, né? Que é uma discussão hoje, né? Tem pessoas que são, nossa, nada a ver, tem pessoas que não, tem que ter. E na verdade, é uma coisa que está sendo construída, né? Exatamente. E por a gente ter, às vezes, uma rasura na questão, não é rasura, até a palavra é outra. Por estar numa curva de aprendizado, muitas das vezes a gente está matando a tecnologia sem ela existir ainda. Exato. Né? E isso acontece com o microbiológico também. Hoje a gente tem, por exemplo, o mercado tem bacilos aí já utilizados, os fungos, e a gente já, por exemplo, não mistura algumas coisas porque tem algumas falácias que não tem nem como falar se é certo ou se é errado, porque a academia não prova. Então, um ponto que eu falo muito é essa questão de afirmar algumas verdades ou mentiras dentro do nosso mercado.
Exato. Eu acho que talvez isso até é um crime, porque está matando algumas tecnologias como essa que eu citei. Eu já ouvi de produtor falar, o cara falou assim para mim que testou, mas para ele foi tudo igual. Não vou usar mais. O cara teve uma má impressão de uma tecnologia que está sendo construída. Uhum. Talvez lá no futuro ele tá certo, mas não tem como falar que está agora, né? Edu, e me fala uma coisa em relação de serviço nessa área, né? Vocês estão vendo algum horizonte assim, para serviços, porque é um microbiológico ali. A gente fala muito de produto, a gente fala muito do agente, Uhum. mas pela complexidade dele, a gente tem um exemplo da John Deere no agro, né? Que é uma empresa que faz muito serviço. Você vê algum horizonte nesse sentido diferente? Estão olhando para isso ou não? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o primeiro que você até citou da a metagenômica, né, é uma ferramenta nova Uhum. que a gente talvez está aprendendo realmente a Sim. trabalhar com ela, mas sem dúvida nenhuma isso revolucionou e vem revolucionando, né, a interpretação do nosso ambiente, de solo principalmente, não só olhar para físico-químico, né, mas Uhum. também olhar a parte biológica. Uhum. A gente tem algumas iniciativas com algumas empresas parceiras de análise metagenômica e a gente hoje opera fomentando, né, para aqueles agricultores que estão começando o trabalho com a gente, que às vezes querem ir um pouco a mais, né, entender Uhum. um pouco a mais do solo, a gente fomenta esse tipo de análise, né, essa interpretação. Obviamente que essas empresas parceiras, né, elas nos dão um grande apoio na interpretação, né, é a mesma coisa, é como se a gente fizesse uma análise de sangue, né, Uhum. é uma análise de Um sangue, hemograma. hemograma, boa. E se a gente pegar depois o resultado, talvez porque somos leigos, a gente não consegue entender muito bem. Sim. Então essas empresas, elas já estão começando a fazer essas conexões, né, entre os parâmetros ali observados com características agronômicas, né? Então isso tem ajudado bastante. E isso é fundamental para a gente naturalmente posicionar melhor as tecnologias, né? Uhum. Porque às vezes a gente imagina que, por exemplo, eu devo usar um solubilizador aí de Uhum. nutrientes Uhum. em 100% da área. E às vezes ele já tem uma população que não justifica. E Uhum. aí mesmo assim ele vai lá, ele faz a aplicação desse produto e acha que não mudou nada, porque realmente nem precisava, né? Então eu acho que para alguns desafios, essa parte de análise metagenômica ela vai ajudar bastante. Inclusive, você consegue, antes mesmo de fazer a semeadura, você consegue entender, por exemplo, o que você tem ali de patógenos, de doenças, É um né? biomapa quase, né? A gente fala um Exatamente, biomapa. E exatamente. Du, me fala uma coisa. Você que você gera equipe até hoje, né? Nesse mercado. O que você enxerga aí de dificuldade da turma aí? Mas pensando agora no curto, no hoje mesmo. O que você enxerga de dificuldade da turma aí? Se você Ah, pudesse elencar alguma coisa. eu Se você acho quiser que, aí também, né? eu acho que assim, tem um desafio de você tem, a gente tem hoje vamos falar assim, um ambiente que ele é positivo do ponto de vista de opções, né, para o cara. Sim. Então, assim, e ao mesmo tempo, ter várias coisas disponíveis, né? E hoje tudo é muito rápido, né? Até em virtude, né, de questões tecnológicas. Uhum. E às vezes, no agro, de modo geral, né? Vamos falar a verdade, o agro não é igual uma rede social ali que a gente vai passando as páginas, né? Você clica e já vê o que você quer. Sim, É sim. safra por safra. Safra por safra. Então você tem que. É a paciência do produtor, né? Você tem que Uhum. semear, você tem que esperar germinar, crescer e colher. Uhum. Não tem como você antecipar muito. E a gente vê que às vezes na, na gestão de uma equipe, é você. Talvez esse é um desafio, né? Estou colocando aqui, devem ter outros. Que é você equalizar essa ansiedade, às vezes, que a pessoa tem, né? Ah, já quero tudo para amanhã, tem que acontecer rápido. Isso gera uma certa ansiedade, né? Só que o agro não é assim, Não né? pode, né? Então, não é dessa forma. Mas eu acho que isso é um pouco, talvez, geracional, né? Eu digo, dessa fase que a gente tem de tecnologias, de acesso à informação muito rápido, né? Então, acho que esse é um dos desafios, né? Sem Uhum. Que contar, você lembraria. sem contar a própria retenção de profissionais, né? De manter na equipe ali, trazer aquele senso, né? De propósito, né? Até lembra, né? A gente mesmo quando começou, também não era fácil, ainda mais no início do mercado. Sim, Então, você sim, tem que ter uma sim. resiliência, né? Você tem que ter um olhar um pouquinho mais além. Eu acho que esse é um pouco do desafio, assim, que eu acredito, né? Legal, legal. E a gente viu o mercado, o que você falou é mais ligado ao ser humano mesmo, às pessoas mesmo, né? Ter o propósito. Tava falando com o Vinícius agora há pouco, o Vinícius Fila, professor da FASU, agora há pouco sobre isso, né? Ter o propósito no trabalho, né? Não só entregar metas para ganhar dinheiro ou
por entregar, por seguir um protocolo, né? Inclusive, e é um pouco, eu te conheço, né? A gente conversava muito isso, é uma coisa que eu acredito também. A gente gosta de trabalhar com o biológico, né? Eu até falei, até dei um exemplo para ele, falei, cara, é engraçado que a gente não levanta para falar, vou vender um produto. Cara, dentro do produto tem uma bactéria que você usa. Uhum. Deus criou a bactéria lá e nós estamos usando para um fim específico dentro É. do universo de micro-organismo que é o solo, né? Uhum. Então é muito impressionante. E a gente às vezes banaliza isso porque, cara, e é ruim banalizar, é igual cair na rotina, né? Exato. Algo que não deveria se banalizar. E a gente está num mercado que eu acho que isso contribui também que você falou, porque o nosso mercado ele cresceu muito em volume, ele cresceu, né, em faturamento, tudo e tal, mas cresceu muito em volume e o preço não, né? Não acompanhou o crescimento. Você É. enxerga dessa forma também ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Até eu estava lendo alguma publicação também que saiu É, recentemente sobre o mercado, ele cresceu, comparando a penúltima safra para a última, né, cresceu muito pouco em termos de faturamento, Uhum, só que a gente teve uma maior adoção. Aí, automaticamente, a gente enxerga que a gente teve mais produtores utilizando em novas áreas ou usando mais vezes, né, o uhum, biológico. Mas por que não refletiu tanto na receita? Porque a gente teve uma degradação de preço, se eu não me engano, na faixa de 18% dos biológicos, de um ano para o outro, de modo geral, né? uhum, Então, isso vem de onde? Vem da alta competitividade entre as empresas, uma dificuldade de conseguir posicionar o diferencial dos produtos na ponta, porque uma boa parte dos produtos são muito parecidos. E aí o último argumento que às vezes ele vai ter é o preço, né? uhum, Então, às vezes o produtor ele quer usar, ele está usando mais. uhum. Só que como ele tem mais opções, ele também barganha melhor e no fim do dia aquele consultor que a gente acabou de falar que não está preparado, que não consegue passar essa visão do diferencial, o último argumento dele, então eu vou no Eu vou no preço, preço né? que tem, né? Então, E eu falei isso anteriormente à pergunta por conta disso. A questão, eu acho que o principal é a parte técnica mesmo, né? O conhecimento em si, né? Até palestrei esses dias e eu falei isso sobre essa questão da parte técnica. Eu não tenho como argumentar tecnicamente, então eu abaixo o preço e vendo as mesmas coisas e não consigo inserir um agente biológico novo que teoricamente seria um produto que me daria mais faturamento ou mais margem. Mas atrelado a isso, que não é o principal, mas eu acho que ajuda, é a questão do propósito também, cara. Porque se você tem um propósito ali de trabalhar, e o propósito é linkado ao, por exemplo, os bioinsumos, os biológicos, você vai lutar para inserir lutar um pouco a mais para inserir aquele agente biológico novo, aquele mix mais diferente de portfólio, uhum, né, com um preço mais justo também. Eu sei que é uma coisa empírica, a gente não mede isso no mercado, mas eu vejo isso no mercado porque hoje a gente tem uma pejotização, que não é ruim não, mas ela dá mais opções também para o cara que faz essa extensão. A gente tem uma junção de portfólios também, né? Empresas que vendem nutrição e biológico, por exemplo, hoje é comum no nosso mercado. E uhum. o cara tem muita opção para vender para cumprir a meta dele também. E aí, se ele não tiver muito firme no propósito do biológico, vamos falar assim de uma forma simples, ele vai vender o que é mais fácil, Uhum. né? É. Então, não sei se você concorda com isso, mas eu vejo que isso também é um plano de fundo, cara. Realmente faz sentido, né? Quando você Uhum, tem mais opções, talvez você fica até na dúvida onde focar, né? Então, nutrição, o mercado de tecnologia de aplicação uhum, ou os biológicos. Por outro lado, isso é algo até que a gente, né, na Brant, a gente fala muito, o profissional que ele consegue se preparar também, não só na nutrição, mas também no biológico, ele é um profissional completo, ele é muito mais completo. É claro que talvez vai muito da carreira de de cada cada um. um. Às Uhum, vezes você tem um profissional que está focando muito mais na nutrição e ele quer uhum, seguir carreira só na nutrição. Mas a gente vê que isso é, na verdade, uma grande oportunidade para aquele sim. profissional, que é um mercado novo, então talvez é enxergar o copo meio cheio, né, meio vazio. É, não, Então, é importante falar que o que a gente está falando aqui é sentimento da ponta, né? Não é sim, algo já metrificado, que não tem nem como também uhum, metrificar, né? Mas é. é um sentimento da ponta. Gente, teve um randandan aqui, é porque a gente está em Uberaba, tem um evento Tem aqui, uma avenida aqui do tem uma lado. avenida aqui do lado, no Eu prédio. sou um cara empinando a CG aqui, cortando giro. Cortando giro que fala, né? Mas, Du, cara, que prazer ter você aqui, de É verdade. isso, Você prazer é sabe meu, o Thiago. carinho que eu tenho por você, de a gente sentar pra tomar um café junto, almoçar Com junto. certeza. E, cara, deixa um recado pra turma do Agrabil aqui e eu deixo a porta aberta pra Brant. Eu sei o quanto você tá lutando aí pessoalmente pra
por esse projeto, né? Dessa parte, te sim. acompanho desde o início nesse ciclo aí. Deixa um recado aí pro pessoal da AgriBio aí. Ah, legal. Eu queria só realmente agradecer, viu, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho, né, da Brant, um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Aqui no AgriBio, mas também no evento aqui do Augusto, né? Eu acho que um pouco do que a gente conversou aqui hoje, a gente falou um pouco sobre justamente o propósito, né? Uhum. Às vezes você não olhar apenas na questão financeira, não no final ali, né? Mas você também ter aquele algo a mais daquilo que você está fazendo, Sim, né? Eu acho que de modo geral na nossa vida, se a gente faz algo que não tem esse propósito, não faz por muito tempo, né? Então, eu acho que se a gente puder espelhar, no mínimo, igual o agricultor hoje ele faz, né? O agricultor ele tem que ter paciência, né? Ele tem que ter um propósito, né? Então ele faz tudo certinho ali, mas no fundo ele tem que ter esse propósito também de entender que por mais que ele está fazendo tudo corretamente do ponto de vista agronômico, no fim do dia a gente tem coisas que a gente não controla, né? sim, Então é chuva, é seca. Então, acho que tem que ter essa resiliência, né? E isso se aplica também, de certa forma, no mercado nosso, com né? certeza. No nosso trabalho do dia a dia, né? Tem dias que são mais difíceis, né? De modo geral, eu sei como que é, mas a gente não pode desistir, né? A Bíblia já fala, teremos aflições, né? Sem dúvida Deus não nenhuma. promete nada. Deus não promete que a gente vai ficar aqui só no... A vida é um morango, não, né? Exatamente. Teremos aflições. Boa, e Mas é boa, isso. boa que você falou da Bíblia, porque eu também eu estudo quase todo dia, né? E a gente está falando de exatamente controlar algumas coisas e outras coisas não, né? E é Uhum. bíblico também, né? Às vezes Sim, o homem faz os planos, mas é Deus que dirige, né? sim, Que isso. guia, né? Então, é um pouco do que eu acredito também. Excelente. Gente, assim encerramos mais um episódio do AgriBio com essa presença ilustre aqui, um grande amigo meu que está numa grande empresa também. Agradeço aí por ter assistido até aqui. Augusto, parabéns mais uma vez pelo Agro Regenera Brasil, evento top. E se inscreva no canal. E o Agro é Bio. Forte abraço.